Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, sempre recebemos um convidado ou uma convidada, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema proposto ou os temas aqui propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos receber aqui, vamos conversar nos próximos minutos com a Valéria Amorim, ela que é da coordenação da Força Tarefa, esse grupo de renomado prestígio na cidade, que a duras penas ainda vem conseguindo aí garantir um pouco da ordem e tranquilidade e do bem-estar dos cidadãos aqui do Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. A programação Cidade faz um pequeno intervalinho e já voltamos já com a Valéria aqui. Fique conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos então para iniciar a entrevista, como eu falei, com a Valéria Amorim, ela que é da coordenação da Força Tarefa aqui do município de Guarujá. Em meu lugar, obrigado mais uma vez, Valéria, pela presença. Deixa um espaço para você dar uma boa noite primeiro. Boa noite, a gente que agradece, né, a oportunidade de poder vir explanar um pouco do nosso trabalho. Certo. Valéria, antes de, sem muito rodeio, né, vamos logo entrar num assunto assim que tem chamado a atenção de muitas pessoas em Guarujá, principalmente porque é um fenômeno, né, que tem se repetido aí quase que todo final de semana, são essas reuniões dos jovens e adolescentes geralmente para ouvir e dançar música funk, né? Como é que a Força Tarefa tem acompanhado isso, Valéria? E qual a sua impressão de tudo isso? Primeiramente, as pessoas, graças a Deus, hoje confiam bastante no nosso trabalho, então muitas denúncias vêm através do telefone 153, outras a gente tem uma equipe que monitora as redes sociais, porque hoje essa global, né, essa comunicação global, eles se comunicam com muita agilidade. E tanto que da última operação, rapidamente eles saíram do centro e se aglomeraram no Guaiúba, né? Em questão de 1h e 20, tinha lá 2.000 pessoas na Praia do Guaiúba. Então eles vão pelo WhatsApp, vão pelo Facebook e rapidamente. Só que isso tem um impacto à vizinhança, um impacto viário e para os próprios adolescentes, porque é um divertimento sem regra, ele fica à mercê das pessoas que fazem tráfico ou que vendem bebida alcoólica para menores. Então a nossa ação ali é de cuidado.
Certo. E uma aglomeração de 2.000 pessoas, necessariamente, obrigatoriamente, até para a segurança dessas 2.000 pessoas, tem que ser um fato comunicado com antecedência, para que haja algum preparativo e algum suporte em termos de saúde e segurança, né? Exatamente. O Código de Postura, ele fala que para você fazer um evento, para você usar a via pública, você precisa de prévia autorização. E essa autorização não é para recolher imposto, não. Essa autorização é para você realmente regulamentar e para que aquilo ocorra com segurança e conforto, tanto para as pessoas que vão fazer o evento, como para o entorno, porque todo local aqui é habitado e as pessoas têm direito à sua segurança ou transitar com o seu veículo. Agora, como é que a Força Tarefa consegue agir nesse caso? Chega lá, tem 2.000 crianças, né? Que são adolescentes de 12, 13 anos, né? A gente pega desde 12, a maioria entre 15 e 17. Sim. A gente percebe que muitas vezes os pais não têm a noção de onde os seus filhos estão, ou com quem estão e o que estão fazendo. Então é isso que a gente percebe com esses anos todos. E quando você chega lá com 2.000 pessoas, não se trabalha mais com truculência, não existe mais isso. A gente preserva a integridade física, tanto dos agentes como das pessoas que estão ali. Então a gente chega com superioridade numérica e a gente utiliza as ferramentas administrativas que nós temos. Então, primeiramente, a gente faz a apreensão das bicicletas que estão na faixa arenosa ou no calçadão, porque o Código de Postura ou o Código de Trânsito não permitem. Então, já é uma maneira de desestimular. Vai minando, né? Vai minando, algumas posturas erradas. Então, a gente pega os menores que estão consumindo bebida alcoólica, a gente leva para casa de acolhimento quando não tem um conselho. Quando tem um conselho, o próprio conselho já toma as medidas de acionar pai e mãe. Certo. Outra medida administrativa é verificar, fazer a verificação de automóvel, se está com a placa, se está estacionado em local irregular. Então, nós vamos usando todas as ferramentas que a gente tem, os ambulantes que estão ali, se estão licenciados ou não, senão a gente faz a apreensão. Por quê? Porque eu não posso ir para o embate. Eu não posso lesionar um adolescente dizendo porque ele está fazendo alguma coisa errada. Um erro não vai justificar o outro. Então, eu uso as ferramentas administrativas para desestimulá-los e fazer com que eles vão embora. Mas isso, muitas vezes, a gente percebe que não resolve. Certo. É a primeira ação que o Ministério Público fez, porque é uma atividade que foi sucesso em Minas Gerais, e a juíza da Vara da Infância tentou implantar aqui. Então, foi feita a primeira, dia 1º de novembro, o Ministério Público compareceu, ficou a madrugada toda com a gente, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil montou um esquema no DP. Então, foi assim, fizemos toda a orla ali da praia de Pitangueiras, entre Praça das Bandeiras e Praça dos Expedicionários. Certo. A gente está tendo maior índice de ocorrências com adolescentes. E ali fica todo fim de semana. Exatamente, né? Porque um fim de semana antes foram presos 6 adolescentes cometendo roubo. E o que chamou a atenção da Vara da Infância é que esses 6 adolescentes nunca tinham sido infratores. São adolescentes de famílias estruturadas, estudam, moram em bons bairros. Então, o que a gente percebe? Que essa companhia, esse excesso de liberdade, falta de regra, que está levando eles a delinquir. E um gosto por uma falsa diversão. Exatamente. Então, o que o Ministério Público tentou? Então, vamos tentar fazer. Peguei o adolescente consumindo bebida alcoólica. Pelo Código, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já está errado. E quando ele se coloca em situação de risco por sua própria conduta, ele também me merece uma medida protetiva. Então, nessa medida protetiva, uma delas é acionar o pai e mãe, e dessa vez os pais saíram notificados que deverão comparecer numa palestra, que vai falar sobre os malefícios do álcool, os malefícios da droga, e também a gente colocar na cabeça das pessoas a noção de que a autoridade é uma pessoa que está aliada ao bem dele. Claro. Então, a gente vê nos Estados Unidos filmes e filmes que enaltecem a polícia, que enaltecem a figura do professor, e a gente não tem essa cultura no Brasil. Aqui é o contrário, enaltece o bandido, né? Exatamente. Então, é dessa forma que a gente quer trabalhar. Noções de autoridade, noções de cidadania, como no dia do Guaiúba, por exemplo, a gente tinha um ambulante lá fazendo churrasco na areia. E a gente viu pessoas também questionando e falando, pô, não pode se divertir? Ele não entende que aquele carvão que fica ali, com o do outro, com o de mais um, cada vez menos nós temos uma faixa de areia menor. Porque o impacto do meio ambiente, a natureza vai cobrar um dia da gente. Então, são diversas sanções, erros que vão se cometendo e que vai vir uma bola de neve. A nossa função é ordenar. Com certeza. Agora, Valéria, você falou do álcool, né? O consumo de álcool também é preocupante, né? Porque cada vez é mais fácil ou mais barato, não sei, comprar
eu costumo falar aquele combo. Que o pessoal o combo, vodka com energético. Com R$10. Então, imagina, com R$10 você compra um negócio daquele e muitos comerciantes também não têm essa percepção do que ele está fazendo. Ele está vendendo álcool, às vezes, para o seu próprio filho, né? Exatamente. Primeiro tem o problema dos falsificados, que às vezes eles bebem e não sabem nem o que estão bebendo. Exatamente. Há décadas atrás, o adolescente, o rapazinho começava a trabalhar, fazia 18 anos, ele bebia uma cerveja. Hoje eles entram no destilado, que o organismo dele, daqui a um tempo, vai cobrar dele. Claro. E aí, o ambulante em si, ou o comerciante responsável, e aí, Valdir, é isso que a gente fica triste. Porque você ensina, você vai lá e você lavra um auto, você orienta. E o dia que a gente prender, flagrar alguém vendendo bebida alcoólica para um menor, ele entra no 243 do ECA, que é prisão em flagrante. Sem dúvida. Aí você imagina um pai de família, um comerciante que luta para pagar seus impostos, que gera emprego, preso em flagrante. Você imagina o ônus que vai ser para cima de nós, forças de segurança. Mas acontece que ele causa um impacto para o nosso serviço. Com certeza. A gente fala que o crime organizado se instala em locais desorganizados. Então, é óbvio que onde tem esse consumo excessivo de bebida, essa liberação toda, vai vir o traficante. Valéria, os eventos acontecem em vários bairros da cidade, né? Esses eventos. Vários bairros. É sempre a mesma garotada? Geralmente, sempre a mesma maroto, que nem o ano passado a gente passou o fenômeno do pistão no Mangue Seco. Sim. E era problema sério, e eram milhares de pessoas. O dia que a gente fez a operação, fiz com a Polícia Civil, até abordamos, eu e o Carvalhal, abordamos um adolescente que estava com a mãe. Eles eram de Santa Cruz dos Navegantes. É muito longe. Entendi. Então, mas assim, eles se comunicam pela internet. Então, eles vêm de ônibus. Vinha ônibus que vinha de outra cidade, micro-ônibus. Só que aquele bairro todo sofria demais, porque era a madrugada inteira. E acordava de manhã, o chão estava forrado de cápsula. Você tem adolescentes sendo atendidas agora no serviço social da prefeitura que ficaram grávidas no pistão. E tem entre 12 e 15 anos. E não sabem quem é o pai. O pistão foi um evento específico? Eles denominam pistão esse fenômeno de montar um baile funk em uma área pública. Seja na praia, seja numa praça. Então, saiu ali do Mangue Seco. Depois a gente passou esse fenômeno do Perequê. O Ministério Público recebeu uma carta de uma mãe, um desabafo de uma mãe, que já assumia que a sua filha estava dependente química. E ficou dependente química no pistão. Hoje tem, você falou que hoje tem meninas sendo atendidas pelo serviço social. Foram grávidas, porque no pistão da Posidônio, eles faziam um tal de um corredor. Então, ficavam garotos encostados na parede de um lado e garotos de outro lado. E a menina passava por esse corredor fazendo sexo com eles. E ela não sabe de que ela está grávida. Meu Deus do céu. A situação que a gente está vivendo na cidade parece uma situação, parece até muda, né? Mas ela é cheio de resultados nefastos, né? Negativos, né? E que, inevitavelmente, vai cair para o serviço público. São pessoas totalmente dependentes do serviço público. E aí depois a gente reclama, poxa, a administração não tem dinheiro para investir nessa melhoria ou na outra melhoria. Ela está cuidando dessas pessoas porque elas são dependentes total da escola, do médico, do dentista. Então, a gente tem que sanar isso, a gente tem que mudar. A gente está indo na contramão das estatísticas, que falam que cada vez mais as adolescentes não ficam grávidas cedo, ficam grávidas depois dos 18, aqui não. Então, a gente precisa mudar a história e para isso precisa de regra. Estão faltando mais atores na discussão desse processo? Sim. Justamente para fazer essa discussão crescer de uma forma que ninguém precisa coibir o jovem de ser jovem, de se divertir. Mas, então, não é só, a Força Tarefa está fazendo o trabalho dela de ir lá e tentar, de alguma maneira, apaziguar, ordenar as coisas, como você disse. Mas estão faltando outras pessoas entrarem nessa discussão, você não acha? Faltam políticas públicas destinadas para esses jovens. Certo. Então, quando eu ofereço lazer para ele, quando eu ofereço um show de entretenimento, esse show tem horário para começar, tem horário para terminar, eu estou controlando o ambulante, eu estou controlando o estabelecimento, a hora que ele abre, a hora que ele fecha. É muito diferente. Está faltando os pais, né? Porque agora a gente está numa política que liberdade é sinônimo de você poder fazer tudo. E a gente pega realmente pais que falam, olha, eu estou impotente, ou meu filho não me obedece mais. Então, a gente junta todos esses atores que estão faltando e sempre cai na conta da segurança.
Exatamente. Porque se essa menina foi estuprada é porque não tem polícia, se teve roubo naquele bairro é porque não tem polícia. E os atores, que são a base, né, é a escola, é o esporte, é a música de qualidade, esses estão omissos. Exato. Porque você falou, por exemplo, o sujeito pega um ônibus lá na Santa Cruz Navegantes para vir até o bairro de Santa Rosa, que é até de carro, é contramão. Né? Aí, quer dizer, está faltando lazer, vamos usar o exemplo de Santa Cruz, está faltando alguma atividade cultural ou esportiva lá na Santa Cruz que faça esse jovem permanecer lá. Não que ele não possa vir para cá, né? Talvez, se você tiver um evento de qualidade para ele vir, ele vai vir, vai se divertir e vai voltar. Né? A droga faz parte, é mundial, é um problema mundial, a ONU já fala isso, mas assim, aqui a gente percebe que a gente está remando contra a maré. E aí fica difícil. Aí você pega um fim de semana, onde eles migraram rapidamente da Praça dos Expedicionários para o Guaiúba, 2.000 adolescentes, de bicicleta, a pé, todos carregando a sua sacola com a sua vodka e o seu energético. Exato. Então isso é muito triste. O pessoal da Força Tarefa, logicamente, é um pessoal antenado aí com tudo que acontece, não só no Guarujá, como também em outras cidades, né? Dá para traçar algum paralelo entre isso que a gente está discutindo aqui, esses eventos de fim de semana, com aqueles chamados rolezinhos de São Paulo? Sim. Dá para traçar algum paralelo com relação? Sim, assim é. E dá para colher alguma experiência bem sucedida lá e aplicada aqui? O que a gente já aprendeu aqui, primeiro assim, agradecer minha equipe, porque eles são maravilhosos, né? Eles são comprometidos, abnegados, e isso é muito importante. A diferença, eu acho que da Força Tarefa, de estar desde 2007 trabalhando, são as pessoas mesmo que fazem parte dessa Força Tarefa. Agora, em relação ao que a gente já aprendeu com o erro dos outros, é que o embate não compensa. Você não pode chegar para um juiz e falar assim, olha, eu acabei quebrando a perna de alguém porque ele estava cometendo um ato infracional. Não tem como você Não dá para dizer. Então, muitas vezes, Valdir, a gente prefere recuar. Se eu cheguei lá, não deu para fazer, eu volto para trás. Porque aquela desordem ali, desordem nenhuma vai conseguir convencer ninguém de que valia a pena uma ação agressiva. Então, hoje a gente trabalha com planejamento. A Praça 14 Bis foi um exemplo muito claro disso. Né? Onde eles fechavam a Guilherme Guille, onde a Praça 14 Bis acordava com um mar de garrafas. E a gente, de uma forma administrativa, fomos lá, botamos uma placa proibida estacionar das 10 da noite às 6 da manhã. Quer dizer, já ajudou muito. Fechamos o estacionamento, abordamos os adolescentes. Então, a gente planeja desse jeito. E a gente só consegue porque a gente tem a Polícia Civil e a Militar conosco. E o apoio a Força Tarefa recebe o apoio também do Ministério Público, né, da promotoria, que é fundamental, né? Exatamente, porque se ele não acreditasse no nosso trabalho, a gente é uma cidade, eu acho que você tem mais experiência do que eu nesse sentido, muito politizada. E às vezes não muito bem politizada. Então, se a pessoa é da oposição, ela vai falar mal, mesmo que ela saiba que a culpa não é nossa. Exatamente. Mesmo que ela saiba que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Mesmo assim, ele vai falar mal. Então, se eu prendi uma bicicleta, porque a gente não sai prendendo a bicicleta aleatoriamente. A gente vai ali em quem a gente percebe que pode cometer um delito. Não há um roubo que um adolescente cometa que ele não esteja de bicicleta. Então, o monitoramento, o tirocínio do guarda que está lá, do polícia que está lá, vai dizer, vamos ser rigoroso com este. E aí, a hora que a gente apreende a bicicleta dele, você vê às vezes no Facebook pessoas falando, a prefeitura só quer tirar o lazer de todo mundo. Ele não consegue entender que a hora que ele ataca as autoridades, ele está diminuindo a cidade dele, prejudicando a cidade dele. Mas faz parte da cultura aqui do Guarujá. De todos esses milhares de jovens e adolescentes que você encontra, um pai ou uma mãe, no momento, pode estar nos assistindo. Que conselho que você daria para um pai ou uma mãe assim, nessa situação? Assim? Também sou mãe de jovem. Claro, claro. E eu também. É ter regra, é ter horário, é ir sem ele esperar. Onde é que você... Porque se antes, que a gente não tinha telefone em casa, o pai e a mãe da gente sabiam onde a gente estava. Exato. Como é que hoje, todo mundo com o telefone do lado, você não sabe onde seu filho está? Ah, não, mas eu vou onde todo mundo vai. Tá, mas eu quero saber que horas que começa, que horas que termina. A gente sabe que é difícil. Muito pai e muita mãe não tem dinheiro para pagar um cinema para o filho. Porque hoje você não gasta menos de R$50 para você ir duas pessoas no cinema. Então, a gente sabe dessa necessidade. Então, cabe a gente colocar regra. Falar, hoje eu vou te buscar, hoje eu vou te levar. Porque no meio desses pais todos que nós notificamos para comparecer nesse curso que vai acontecer lá no estádio municipal,
a gente se deparou com pais que ficaram mesmo, são responsáveis e ficaram muito chateados de saber que seus filhos estavam naquela situação. Entendi. Já outros se sentiram incomodados de ter que levantar da cama de noite para ir lá buscar os seus filhos. E agora vão ter que assistir uma palestra. Vão ter que assistir a palestra, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que se eles se recusarem e não justificarem para a vara da infância, é uma multa de 2 a 10 salários mínimos. Então, isso aí já não é mais uma demanda nossa. Né? Nós fizemos ação junto com o Conselho Tutelar, que tem sido assim uma descoberta muito gostosa trabalhar com eles, porque até então, às vezes, um tinha a visão que a gente é só repressivo. E não é isso. O que a gente quer é evitar. Exatamente. Né? Quando a gente fechou diversas casas noturnas aqui, eu era muito ruim. Quando morreram 400 pessoas lá, viram que não era bem assim. O que a gente estava querendo era evitar. E a gente conseguiu evitar. A tarefa de vocês não é a força. Não é planejamento. É planejamento. Ô Valério, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalinho, nós já voltamos já para terminar de conversar esse assunto que é super sério para você que é pai, mãe, para você que é jovem também. As regras, a ordem, ela é feita não por acaso, ela é feita para que as pessoas consigam conviver em sociedade, consigam conviver em harmonia numa cidade, por exemplo, como Guarujá, que tem seus defeitos, tem seus problemas, mas, como a Valéria disse, nessa hora tem que esquecer política, esquecer tudo isso, e trabalhar para ter uma cidade legal. O intervalo nosso é rapidinho, a gente já volta já já. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando a coordenadora da Força Tarefa, Valéria Amorim. A Força Tarefa, para quem não sabe, é um grupo formado por guardas municipais, com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, de concessionárias que prestam serviços públicos, como serviço de água e energia elétrica e também transporte. E o principal, a Força Tarefa conta com o apoio e com o respaldo do Ministério Público, que é a promotoria, o promotor, principalmente o promotor da infância e da juventude, como a Valéria falou, passou até uma madrugada aí acompanhando os eventos aí que a Força Tarefa vem se debatendo nos últimos tempos. No primeiro bloco, a Valéria explicou para a gente que esses eventos são marcados geralmente pela internet, pelas redes sociais,
E além da ausência de políticas públicas que contenham esses jovens nos seus bairros, está faltando também um olhar mais atento por parte dos pais e responsáveis para saber onde que o filho está, aquela coisa de antigamente que é o básico, né, da criação. Você estava falando as pessoas podem denunciar, ou não é o caso de denunciar, né, porque a gente estava até falando que a tarefa de vocês não é a força, né? As pessoas podem comunicar a força-tarefa pelo telefone, uma ligação gratuita? No Perequê a gente é um exemplo bem legal disso, porque eles faziam primeiro no pier. No pier, naquele pier no quebrado? No pier se reuniam e o que acontecia? Ficavam no meio da rua, o ônibus teve ônibus da Translitoral que não conseguia passar, voltava. Então causava dano para a pessoa que ia trabalhar. Certo. Então depois eles migraram para o Rio Amazonas, no final, depois eles migraram para um estabelecimento lá. E aí, quando a gente começou a trabalhar todo fim de semana lá, eles acabaram marcando num campo de futebol atrás do antigo Avelinos. E aí, naquela semana, nós recebemos diversas ligações e as pessoas falavam, olha, eles estão marcando para fazer aqui no campo. Olha, pelo amor de Deus, não deixa, porque a gente não dorme, porque tem problema com droga. E a gente chegou bem cedo. Quando a gente fala bem cedo, Valdir, é 8 horas da noite para um evento que vai começar lá para 11. Entendi. É para eles saberem que o local está ocupado, que o poder público está ali. Então, eles desanimam e acabou que eles mandaram para uma residência, lá no Jardim Virgínia, no Praia do Pernambuco. E marcaram também, e a gente conseguiu identificar, e também chegamos lá e acabamos o evento. Então, graças a Deus, é essa confiança das pessoas, não que a gente não fale, porque a gente não tem equipe para atender tudo. A gente tem até quando a gente faz as ocorrências, a gente marca aquelas que não são atendidas. Porque também é importante para a gente não consegue ser 100%, a gente admite nossas falhas, mas a gente está sempre fazendo o que mais que a gente pode, a gente vai fazer. E aí a gente conta mesmo com essas denúncias. Às vezes, poxa, eu denunciei, mas vocês não vieram, mas nós estamos acompanhando. Isso é muito importante. Valéria, a força-tarefa é instigada aí num local, geralmente com um som abusivo, uma festa, até questões às vezes particulares, né? Teve um caso recente de um casal de médicos também, né, que teve um problema danado. Era dentro de um prédio, né? Mas dá para acionar a força-tarefa nesse caso. Eu fui até dar uma palestra para os guardas municipais que estão se formando em Santos, e eles não acreditavam, eles ficaram, não, você deve estar falando coisa errada. Mas como fui convidada pela doutora Juliana, que é uma delegada que foi aqui do Guarujá há muito tempo, ela reforçou aquilo que a gente estava falando. A perturbação do sossego é uma contravenção penal, no artigo 42 das Leis das Contravenções Penais. E lá não fala em horário, não fala se é em estabelecimento comercial, fala que você não pode perturbar o sossego de ninguém. Aquela coisa do direito de um termina quando começa o do outro. Né? Aí tem um mito que as pessoas acham que até as 22 horas pode. Não pode. 22 horas é uma regra condominial. As pessoas que vivem em condomínio, geralmente a gente mora em apartamento, a gente sabe disso. Entendi. Mas na lei das contravenções penais não fala em horário, não fala em dia, não fala nada. A pessoa se sentiu incomodada, ela vai nos acionar e nós vamos lá. Outro mito. Pode ser de tarde. Pode ser de tarde, pode ser de manhã. Entendi. Outro mito, que ela precisa se apresentar. Precisa ter a vítima. Não, poluição sonora, a vítima é a incolumidade pública. Entendi. A vítima é a sociedade. Mas também ela não pode ligar, que tem acontecendo muito isso, eu não gosto de você. Aí eu ligo para dizer que você está fazendo uma coisa errada. Aí eu ligo para dizer que você está uma coisa... Isso não existe. A gente tem que ir lá e constatar. E para isso a gente usa o decibelímetro. Certo. A lei da contravenção penal não exige o decibelímetro. A gente faz isso como uma forma de transparência para as nossas ações. O decibelímetro, ele precisa quando eu vou lavrar uma multa no cadastro imobiliário da pessoa. Então, no caso do condomínio lá, nós iríamos lá, orientaríamos, voltamos. Fomos de novo, porque isso a gente usa, esse poder discricionário, para que depois advogado algum diga que nós fomos exagerados. Correto. Então, eu vou primeiro lá, olha como é seu nome, olha tal hora, eu tive aqui, o som estava tanto, o senhor precisa baixar. Só. Volto. Teve outra chamada. Eu volto lá e aí sim começam a ser tomadas medidas mais sérias, como a apreensão do som. E aí outra coisa que as pessoas falam, que na Constituição Federal o domicílio é inviolável. Só que na Constituição Federal fala que a exceção é em situação de risco, para socorrer, ou em flagrante delito. Se contravenção penal é uma modalidade de crime, e eu estou vendo flagrante na hora, sim, eu posso entrar na residência. Mas isso é uma forma aleatória? Não. Depois de muitas orientações, a gente cumpre o que está na Constituição Federal. Mas a gente pode sim, como a gente faz desde o Acapulco até a favela do Caixão. Claro. Tá? Porque às vezes as pessoas falam, lá no Acapulco você não vai. Vou um monte lá. Tem um monte de som preso lá com a gente, também do Acapulco.
Entendi. Então, assim, a gente vai, aprende o som, apresenta para o delegado e vai ser lavrado um TC, um termo circunstanciado, e que a pessoa vai ter que comparecer no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, quando for intimado. Então, tanto residência, como estabelecimento, como via pública, você não tem o direito de perturbar o sossego de ninguém. Certo. E tem um agravante. Quando você perturba o sossego, olha, eu não consigo dormir, Valéria. Olha, amanhã eu preciso descansar. É contravenção penal. Quando você perturba a saúde de alguém, quando, que nem a gente teve o caso de uma idosa que passava de 90 anos e uma igreja acabava fazendo som muito alto, aí estava prejudicando a saúde dessa pessoa. Claro. Quando tem um laudo médico, aí é crime ambiental, aí é prisão em flagrante. Entendi. A gente nunca fez isso, porque a gente usa muito mesmo o bom senso. Mas se precisar, é uma ferramenta legal que nós temos. E o telefone é 153. 153. A pessoa precisa se identificar. Não precisa... A gente muitas vezes pede assim, o senhor quer deixar um telefone, se a gente não achar o endereço, porque às vezes o ponto de referência não bate. Ah, não quero. Não quer? Então tá bom. Se a gente não chegar aí em tanto tempo, o senhor retorna pra gente então? Então assim, a gente tem uma relação muito amigável, porque nós não somos polícia para prender ninguém. Nós somos a polícia do cidadão de bem. Então, na força-tarefa existe para isso. Para cuidar e zelar do ordenamento das pessoas de bem. Valéria, algum evento, assim, alguma necessidade mais forte, assim, tal, a Força-Tarefa é acompanhada da Polícia Militar, né? Eu estou perguntando até porque a Guarda Municipal ainda não tem autorização para usar armamento, né? Exatamente. Assim, como a gente se reúne toda a última quarta-feira do mês, e vai lá, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, os órgãos de fiscalização da Prefeitura colocam suas demandas, todos esses locais em que necessita de operação, essas 72 operações que eu fiz esse setembro e outubro, todas elas estavam acompanhadas da Polícia Militar. Nós não existimos sem a Polícia Militar. Claro, O que acontece é o seguinte, existem muitas demandas, por exemplo, é um som abusivo numa igreja, é um som abusivo num estabelecimento, num bairro tranquilo. Nós vamos, e cada vez que nós vamos, eu desonero a polícia. Porque antigamente as pessoas só tinham 190 para ligar. Exato. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Ah, a ocorrência teve um desdobramento mais sério e foi para a delegacia. Quem apresenta? A força-tarefa. Porque aí eu libero a viatura da polícia para rapidamente voltar para a sua atividade fim. Então, é essa integração que nos fortalece. Quem estiver achando que a Força-Tarefa é um órgão de repressão também está bastante enganado, né? Porque, por exemplo, tem muitas ações que a Força-Tarefa desenvolve que é de prevenção, como, por exemplo, você estava falando, as reuniões foram feitas com os ambulantes, por exemplo, na faixa de areia, né? É a previsão de um problema, né? Exatamente. Desde 2009, nós temos a Operação Dignidade. A Operação Dignidade, ela acolhe moradores de rua, leva para a delegacia, na delegacia é feita a legitimação. O que é isso? Eles estão sempre sem documento, eu preciso saber se ele é quem ele realmente diz, ou muitas vezes ele é um foragido da justiça e dá o nome de um irmão, de um primo, que seja. Entendi. Então, nessa hora eu separo quem tem problemas com a justiça de quem realmente é população de rua, que está em situação de vulnerabilidade social. E aí essas pessoas vão passar por uma triagem da assistência social e vai oferecer recâmbio, vai oferecer algum serviço público que o município tenha. Correto. Nós temos uma situação muito atípica, por ser litoral. Então, esse traz um chamamento para eles natural. Verão, praia, as pessoas de férias, eu vou para lá porque Balsa lá de graça. eu não passo fome. Exatamente. Mas a verdade é que essas pessoas, a maioria delas, precisam de tratamento, são casos de saúde, porque mais de 90% delas são dependentes, no mínimo, de álcool, a maioria álcool e crack, que hoje a gente pouco pega cocaína, Certo. é mais álcool e crack, o que é muito triste, porque o crack vicia muito. Um poder letal muito maior. Né? Cerca de 88% deles têm passagem policial e passagem policial pelo furto, porque eles não são bandidos de índole, eles se tornam bandidos na necessidade da droga. Então ele não tem coragem de pegar uma arma e apontar para você, mas ele tem coragem de roubar sua lixeira, ele tem coragem de furtar sua lixeira, de furtar sua bicicleta se você esquecer o portão aberto. Então essa população causa um impacto. Certo. E aí e um dos impactos é que eles foram para a orla da praia, e aí aquele ambulante que rala o ano inteiro, que às vezes se chover não consegue ter uma renda, Entendo. ele tem mais esse prejuízo. O problema, Valdir, é que a gente não consegue conscientizar os ambulantes, a reunião foi para isso, de conscientizá-los de que eles não devem usar a mão de obra do homem de rua. Porque o homem de rua, ele vai ficar aonde ele tiver elo, onde ele tiver laço. Então, aonde ele consegue comida, é onde ele usa a droga dele,
é onde ele comete o furto dele, é onde ele come, onde ele defeca. E no que eles utilizam a mão de obra? Eles usam a mão de obra para puxar o carrinho de manhã Entendi. e para retornar o carrinho à tarde. Entendi. E aí, utiliza para ir comprar gelo. Não são todos, mas na Pitangueiras, muitos, a maioria deles Acaba usam manipulando isso. uma coisa que vai ao seu vai alimento. para as pessoas. É. E aí o que acontece? Depois as pessoas estão passando pelo calçadão e falam, eu não vou naquele parte do carrinho, que lá está cheio de homem de rua, tá um cheiro tão ruim. Então, é uma economia Ao contrário. ao contrário. É. Porque mais tarde, aquilo vai se tornar um local tão inabitável que as pessoas não vão frequentar. Mas está difícil. A gente fez a reunião com eles. O Ministério Público do Trabalho já avisou que, se for detectado, eles vão ter que registrar. Porque a gente teve um caso de um morador de rua que puxava o carrinho da pessoa da frente de um banco para o estacionamento, da frente do banco para o estacionamento, por 4 anos. Colocou na justiça, ganhou 20 mil. Olha só. Porque ele comprovou o vínculo O empregatício. vínculo empregatício, é. Então, assim, na prefeitura, além dessa ação que eles estão correndo risco de passar, eles estão correndo o risco de perder o alvará. A preocupação da Força Tarefa aí, no caso, é não eternizar esses laços empregatícios, até porque senão não vão embora nunca. Guarujá é aconchegante e É. a gente sempre brinca, assim, porque eu conheço eles pelo nome. Claro. Porque a gente está muito tempo trabalhando com essas pessoas. Não é minha função dar pena para ninguém, reprimir ninguém, bater em ninguém. A minha função é separar o que é uma coisa da outra. A verdade é que eles chegam aqui, rapidamente compram uma barrigudinha, arrumam uma namorada, casa e pronto, é cidadão guarujaense. Isso é ruim pra gente. E ninguém pode querer que essa situação se eternize, né? Tem que Exatamente. evitar. Valéria, rapidamente, assim, que o nosso horário já está terminando, você tem um balanço? Você tem um balanço das ocorrências, das Sim, atividades? a gente, eu trouxe os últimos de setembro e outubro, a gente percebe que o comércio, ainda onde eu tenho mais ocorrências de som abusivo. Certo. Mas quem está empatando com o comércio são as residências. Por exemplo, no Guaiúba, Jardim Virgínia, Pernambuco, Acapulco, são os bairros tops, que o pessoal aluga a casa para fazer evento. Exato. E aí, por quê? Porque é uma maneira muito barata de conseguir dinheiro. Eu monto um evento, chamo um DJ, boto ele para tocar, vendo o ingresso, open bar. Não sei se tem menor lá dentro. Não sei se alguém vai entrar em coma alcoólico. Entendi. Muito pior que isso, eu não sei o que a vizinhança vai passar o fim de semana todo, eles não se preocupam com isso. E é outro mito, desculpa te interromper, achar que porque está lá dentro de uma residência no Acapulco não vai acontecer nada, a polícia não vai entrar? Não, muito pelo contrário. E assim, o lado ruim disso é que você está colocando vidas em riscos, Claro. e a hora que você coloca um flyer, que você é o organizador, qualquer coisa que acontecer ali, nós vamos imputar em você. Claro. Porque quando você tem uma casa noturna, você tem que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Agora, e numa residência? Às vezes entram 400 pessoas num portão desse tamanho. E se tiver alguma coisa ali, como é que saem essas pessoas? Vão morrer pisoteada? Então, a gente não está só para ali, a gente não quer que tenha evento. Sim, mas existem casas noturnas que estão preparadas para isso. E ainda assim pode acontecer, Valdir. Claro. Então, uma residência não foi feita para isso. Então, cada vez que a gente flagra, se precisar, hoje os DJs já bem conhecem a gente. Então, quando a gente chega, eles falam, não, vou desmontar, tô indo embora. Aquele que não, a gente aprende o som e é a ferramenta de trabalho dele. Claro. Então, quanto tempo ele vai ficar sem ganhar dinheiro porque a ferramenta dele está apreendida lá com a gente? Exato. Então, o que a gente pede é isso, que as pessoas tenham responsabilidade para poder vender divertimento. Ele pode fazer o evento, mas ele tem que seguir determinadas regras que estão aonde? A própria Força Tarefa pode orientar. A gente orienta, só que às vezes eles querem ouvir da gente o que eles não vão ouvir nunca. Que ele pode fazer um evento numa casa. Entendi. Não pode. Ele Pode fazer o que quiser. Ele pode fazer num estabelecimento que a gente foi lá e fiscalizou. Entendi. Que a vigilância sanitária deu ok, que obras deu ok, que o bombeiro deu ok. E, como eu te falei, ainda assim está passível de acontecer. Exato. Mas aí a gente sabe que o evento morte para acontecer vai ser muito mais difícil. Claro. Então, essa é a nossa função. Cuidado. E os números você falou que estão se igualando em termos Porque, de olha, comércio. 49% em comércio, 31% em residência. No outro mês, 43%, 34%. O veículo só aumenta na temporada. Que aí a gente recebe o pessoal do interior, que está os acostumado. caipiras. Mas aí é até mais fácil de lidar, salvo um ou outro. Mas a gente... E os baile funk em via pública, que vem aumentando também. Certo. Mas a polícia, graças a Deus, a Polícia Militar entendeu, porque em Santos, a Polícia Militar está se batendo lá.
Porque eles também escolhem alguns lugares e eles não conseguem acabar antes, porque isso aqui a gente já tem, para nós é tão automático. A fiscalização já sabe o que tem que fazer, a vigilância já sabe o que tem que fazer, a polícia já sabe, e a gente consegue sem embate. Essa é a ideia, trabalhar com inteligência. Eu queria tanto que você falasse rapidinho da questão da creche, lá do abuso, mas que a gente está bem então, estourando. Vamos lá. Chegou uma denúncia para a gente, através de um áudio, a gente levou para a equipe do Carvalhal, que rapidamente se organizaram, o pessoal da DPSED, e aí chamamos o Conselho Tutelar, que nos acompanhou, pegamos as crianças, acionamos as mães, estudo o Conselho Tutelar, levamos para a delegacia e, em ouvindo, acompanhei o depoimento das crianças, elas relatam tudo aquilo que estava no áudio. E ele só admitiu ele falou que nunca teve um coito, mas que ele abaixou a calcinha da menina e passou a mão, ou seja, juntando tudo isso, o doutor Estevão, que é o delegado da DDM, fez o pedido da prisão dele, tanto dele e da mulher dele, porque a mulher dele sabia e não fazia nada. Os dois estão presos e vamos ver como é que vai ser tocado esse inquérito. Era no Morrinho, né? No Morrinhos, era no Morrinhos. E assim, é uma creche que já tem lá, é clandestina, e o importante que se diga aqui, que falaram assim, pô, a prefeitura fechou e deixou abrir de novo, você entra lá, tem todas as fotos. É uma residência. 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros. Não tem uma sala de aula, não tem um banheiro preparado. Ele burlava a fiscalização dessa forma. Ele fazia como se fosse a casa dele. Nossa Senhora. E foi uma denúncia gerada na Força Tarefa. Que graças a Deus, com a confiança da gente, e a mulher dele também já estava também bem orientada, porque quando ela chegou lá, ela falou, não, eu só estou aqui com os meus netos. Então, eles sabiam que estavam burlando. Ficava difícil para a fiscalização, uma vez que não está caracterizado, eles não têm poder de atuar. Entendi. Bom, queria parabenizá-los na pessoa da Valéria, parabenizar toda a equipe da Força Tarefa, que pode ser, às vezes, desagradável a gente receber no estabelecimento da gente, na residência, mas é uma atividade nobre que vocês desenvolvem, totalmente desarmados, né, tanto de armamento quanto de espírito de guerra, de briga, de repressão, né? A função primordial da Força Tarefa é orientar, e isso tem sido comprovado aí nos acertos ao longo aí de todos esses anos que já existe. Parabenizar, no nome da Valéria, toda a equipe da Força Tarefa, te agradecer mais uma vez pela entrevista. Obrigada. Vamos ter que fazer mais uma, porque para variar, ficou umas 90 coisas aqui para a gente conversar. A gente que agradece e que a gente pede que a população conte com o trabalho da gente, a gente existe para servir. Tá certo. Obrigado, Valéria. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.